Olá, boa noite! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Nossa aula sobre alfabetização e letramento direto ao ponto. Vai ser assim, terminou a aula, já vai saber o próximo passo, já vai sair daqui cheio de ideias, eu tenho certeza. Gostaria primeiro de agradecer vocês por estarem aqui essa noite, assistindo a nossa aula, participando. Isso é muito importante para mim, para nós todos, né? Porque vai ser uma troca muito legal, muito bacana. Mas antes de começar, eu gostaria de saber de onde você fala. Qual é o seu nome? De onde você fala? Você é professora de qual turma? É professora particular? Ou é a mamãe que tá desesperada para alfabetizar o filho? Conta aí para mim nos comentários de onde que você é, de onde que você tá falando. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a alfabetização e o letramento. Vocês vão ver que são dois processos diferentes, mas que é muito fácil de trabalhar juntos e traz um resultado muito positivo, muito importante. A gente vai ter várias ideias de como fazer um diagnóstico de com uma criança, saber por onde começar. Vou responder também as perguntas que vocês deixaram lá no site quando vocês cadastraram para participar aqui dessa aula. Vocês colocaram lá qual é a sua dúvida sobre a alfabetização. Então eu vou responder também aqui para vocês na aula de hoje. Tá? A nossa aula é dividida em duas partes. Hoje a gente vai falar mais sobre o conteúdo, sobre o que é cada termo, sobre o que é o que é alfabetização, o que é letramento, como que faz o processo, sobre a parte teórica. E amanhã a aula é mais prática, então a união de teoria e prática é muito importante. Por isso que eu dividi essa aula em duas partes para não ficar muita coisa assim para vocês num dia só, né? Que fica até cansativo. Então vamos começar? Vamos começar logo a nossa aula. Vamos começar falando sobre os índices de analfabetismo no Brasil. Então primeiro vamos ver o quão ruim está para a gente ver como o nosso trabalho como alfabetizadora é importante nesse momento. Sempre foi, mas nesse momento está sendo cada vez mais importante, porque olha só a diferença que nos mostra essa pesquisa. São crianças de 6 a 8 anos, a gente não está nem falando aqui nesse momento das crianças que estão no sexto, sétimo ano, são crianças maiores, que estão no quarto, quinto ano, que não sabem ler e escrever. A gente está falando do tempo limite que a BNCC nos dá, que é de 6 a 8 anos o processo de alfabetização, né? Então, a gente tem aí, de 2019, 1,4 milhão de crianças eram analfabetas. E hoje, 2,5 milhões de crianças. A gente está falando aí de quase o dobro, 1,1 milhão de crianças a mais. Então, é por causa da pandemia, é por causa de um sistema de alfabetização que não funciona, né? A gente sabe disso, tudo no papel é tudo muito bonito, mas na sala de aula só nós sabemos o impacto e o que a gente passa ali no dia a dia para alfabetizar as crianças, né? Então, espero que a aula de hoje ajude vocês, que esclareça algumas dúvidas que vocês tenham e que possa também trazer ideias para que vocês apliquem aí no dia a dia de vocês como alfabetizadoras. Então vamos começar falando sobre a professora alfabetizadora. Então, o que uma professora alfabetizadora tem que ter? Ela tem que ser segura, ela tem que saber o que ela está fazendo na sala de aula. E a professora alfabetizadora, ela só é segura quando ela tem conhecimento. Porque, veja bem, a insegurança nos vem, por quê? Porque ou alfabetiza ou não alfabetiza. Você não vai poder falar nunca, Pedro tá mais ou menos alfabetizado. Isso não existe. Ou a criança está alfabetizada ou não está alfabetizada. Então essa insegurança surge por isso. E muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer. Então eu espero nessa aula ajudar vocês aí a criar esses passos e criar isso na sala de aula de vocês. Ou com alunos de vocês, ou com os filhos, incentivar os alunos. Então, uma professora
alfabetizadora ou não alfabetizador, qualquer professor, ele tem que incentivar o aluno. O aluno aprende melhor com o incentivo da professora. Então, esse incentivo, ele vai sempre se esforçar para dar o melhor. Então, a criança, ela é assim, ela gosta de ser incentivada. E o papel de todo professor é esse, é incentivar o aprendiz, que é o aluno. Fazer o aluno querer aprender. O aluno só vai querer aprender se ele tiver um motivo para aprender. Então, ele não vai aprender a ler para deixar a mãe feliz. Ele não vai querer aprender a ler para deixar o outro feliz. A gente nunca pode ensinar a criança, aprende a ler que a sua mamãe fica feliz. Ele vai crescer fazendo coisas que mesmo que ele não queira fazer, ele faz para deixar o outro feliz. Então, a gente tem que mostrar para os nossos alunos qual é a importância de você aprender a ler. Olha essa história que legal. Você não queria ler sozinho? Você tem que esperar alguém para ler para você. Olha que legal, você pode escolher o livro que você quiser, você vai poder ler as placas das ruas, você vai saber onde você tá, ler o que você quiser, ler suas historinhas, ler seu texto. Olha como é legal ler, vamos ler uma história? Olha o que acontece na história. E aquela leitura com empolgação, para que ele perceba, para que a criança perceba o quanto é legal ler. Quando você estiver contando uma história, você acompanha com o dedinho, aonde você está lendo, você para em alguns momentos e fala o que você acha que aconteceu. E agora, o que vai acontecer? Vamos criar a nossa história? E aí a criança vai falando e você vai escrevendo e vai dando continuidade. Então, eles vão percebendo ali como é legal ler, saber ler e escrever, como é importante, como é divertido. Tá? Então, depende, assim, do seu incentivo, da sua empolgação e de você fazer seu aluno querer aprender, né? Saber qual método usar. Já falo agora no começo da aula que não existe nenhum método milagroso. Então, se você está procurando aqui milagres, não é aqui que você deve estar. Aqui é uma aula para a professora que quer aprender, quer saber quais ações tomar e não é presa em um único método, porque nenhum método é milagroso. Cada criança vai funcionar um método diferente. E vocês tendo as ações pedagógicas, né, baseadas ali, vinda de um determinado método ou outro, né, aquela mistura, aquele mix, é o que vai fazer alfabetizar suas crianças, né? Então, se você se agarrar em um único método e seguir só ele, você pode se frustrar, porque você não vai alfabetizar 100% da sua sala. Então, vamos seguir aqui. Outra coisa, a professora deve ter resiliência. Sabe aquilo? Você explica de um jeito, a criança fala, não entendi. Explica de outro. Ou então você dá aula para uma turma aqui e sai, dá a mesma aula para outra turma ali e você tem que estar sempre com aquela mesma empolgação que você tava da primeira vez, né? Porque a primeira explicação a gente até capricha, fala devagar, explica direitinho, com detalhes, aí vai na segunda, na terceira, você já vai desanimando, já vê. Então, a gente tem que sempre buscar novas formas, novas maneiras de ensinar. Então, por isso, um professor, qualquer professor, tem que ter resiliência e paciência. Uma professora alfabetizadora tem que ter também conhecimento. Ela tem que saber os processos que a criança está, né? O que ela tá, qual processo, qual hipótese ela tá, o que fazer para avançar naquela hipótese e ter um planejamento para isso. Então, basicamente, uma professora alfabetizadora é isso, tem que ter tudo isso muito claro na sua cabeça. Vamos seguir aqui para agora que a gente já falou sobre os índices aí de analfabetismo que estão péssimos. Já falamos sobre professora alfabetizadora, o que é ser uma professora alfabetizadora. Vocês já me contaram aí de onde vocês são, que eu tô adorando ver. A gente vai agora para a definição do que é alfabetização. Então, quando a gente alfabetiza uma criança, a gente espera que ela aprenda a transformar a letra em som, ou seja, ela aprenda a ler, né? Ela vai ver a letra e vai ver que vai saber ler, vai transformar a letra em som e o som em letra. Eu vou falar, ela vai saber como escrever as palavras que eu estou falando. Então, a gente chama de codificar, que é escrever, né? Ela está codificando em códigos, que são o nosso código alfabeto,
E ela está decodificando, decifrando aqueles códigos, né? Sabendo aquela união daqueles pedacinhos, daquelas letras, formando aqueles fonemas todos juntos que formam uma palavra, né? Então, saber ler e escrever é a alfabetização, né? E quando a gente fala de letramento, é quando a criança ela consegue produzir textos. A princípio, a gente vai falar de produzir textos oralmente, né, com a ajuda da professora, até que ele vá aprendendo a ler e escrever, e aquilo vai sendo um processo tão natural que ele já consegue escrever textos sozinhos. Então, a ler e compreender diversos gêneros textuais, né? Gente, quantas vezes vocês não pediram para um adolescente, não vou nem falar criança, um adolescente, ou até um adulto, lê uma matéria de jornal, ou lê alguma coisa, e eles não sabem, depois no final que termina de ler, não sabe o que leu, não entendeu nada do que leu. E aí lê de novo, lê de novo, lê de novo. Isso é a falta da alfabetização com o letramento, né? Então vamos seguir aqui, já outras matérias aqui que eu trouxe para vocês de jornal, sobre o analfabetismo funcional, que é justamente isso, é o ler sem saber o que tá lendo, né? Você só vai lendo as palavras, as frases, e aí você no final não sabe nem o que leu. Aí você tem que voltar e ler tudo de novo, e aí fica aquilo, porque você não sabe interpretar nada do que tá lendo, né? Então, por isso a aula de hoje da alfabetização e letramento. Então, essa matéria aí é analfabetismo funcional, é a realidade brasileira. E a outra aqui do Jornal da USP é escolas brasileiras ainda formam analfabetos funcionais. Vamos seguir aqui. Construir ligações. Então, quando a gente fala de alfabetizar letrando, são dois processos diferentes, como nós vimos, né? Alfabetizar é ensinar a ler e escrever, e letrar é ensinar a interpretar e produzir textos de diversos gêneros textuais. Então, quando a gente trabalha a alfabetização com o letramento junto, a gente pode começar isso desde a educação infantil. Quando a gente está lendo uma historinha para um grupo de crianças, né? E a gente faz aquela pausa, como eu falei para vocês, faz uma interpretação ali junto com as crianças, procuram buscar o que elas entenderam, ou então faz aquela história coletiva, começa a historinha, era uma vez... aí a professora pode começar. Era uma vez um patinho que vivia nadando no lago. Aí o outro começa, o outro continua. E o patinho chamava tal, ele tinha penas lindas e brilhantes. A outra vai. E toda essa produção que está sendo feita, a professora está escrevendo ali na lousa. Essa atividade já proporciona que a criança perceba que o som da fala dela está se transformando em códigos em letras. Então, elas já passam a entender que a escrita se faz com letras, que a fala representada como escrita se usa letras para isso, né? Quantas vezes você pega uma criança pequenininha, tal, do jardim, tal, e você fala, escreve, sei lá, seu nome. A criança desenha eu escreva pato, ela desenha um pato, né? Então, ela não sabe nem que letras representam o som da fala. A gente já encontra crianças, parece assim, óbvio para nós, mas o que é óbvio para nós não é óbvio para eles. E eu já peguei aluno desse jeito, primeiro, segundo ano. Isso aí é normal. Agora na pandemia, então, é o que a gente mais vai ver. Então, é muito importante esse tipo de atividade usando o letramento, que é o texto, né? E sempre as atividades baseadas a partir do texto, para que a criança possa desenvolver o conhecimento da escrita, visualizando, vendo que a escrita se faz através de letras, né? Que representam o som da fala, tudo isso. Trabalhar o letramento, mesmo que seus alunos não leem, como eu acabei de falar para vocês. E trabalhar o letramento junto com a alfabetização. Isso sempre, né? O letramento e a alfabetização tem que andar sempre juntos.
Um é importante tanto quanto o outro. E aí, o que a gente aprende primeiro? A gente aprende primeiro a ler ou a escrever? Eu coloquei até essa pergunta no meu Instagram ali, dividiu algumas opiniões, mas nós primeiro aprendemos a ler. Para a gente escrever, a gente requer algumas habilidades, né, motoras. Então, primeiro a gente vai aprendendo a ler, mas logo em seguida a gente já tem que fazer esse treino motor, porque logo em seguida a gente já começa a escrever. Então, é um processo basicamente junto. Mas primeiro, o nosso cérebro aprende a ler para depois desenvolver a coordenação motora. Agora a gente vai falar, gente, de 5 erros cometidos no processo de alfabetização. O primeiro erro é achar que é um processo natural. Não é um processo natural. A alfabetização, aprender a ler, aprender a escrever, a gente tem que ensinar. Não adianta você apresentar diferentes tipos de textos, parlenda, ficar cantando, roda, cantiga, escrevendo e mostrando um monte de letra. A criança não aprende, não se alfabetiza desse jeito. A escrita, a leitura, a gente sempre tem que começar do menor para o maior. É assim que o nosso cérebro aprende, do menor para o maior. A gente nunca vai do maior para o menor, porque isso não funciona, tá? Então, não é um processo natural. A gente aprende a falar assim, num processo natural, vendo outras pessoas falando, né? Então, quando a criança é pequenininha, ela já cresce numa família que fala muito, ela já fala super rápido, né? Já começa a desenvolver a fala ali nos primeiros anos ali, super rápido, super fácil. Agora, quando você põe uma criança no processo de leitura e escrita, ela tem que ser ensinada, né? São habilidades que são adquiridas através do ensino, não adquiridas por um processo natural. Esse é um dos erros da alfabetização, né? Então, não tem aquilo de, vamos mostrar um monte de texto, da revista, da gibi, da livro, da não sei o quê, e a criança aprende a ler. Não, isso não vai acontecer. Somente apresentar letras já é suficiente. Esse é um outro erro, que é o que a gente mais escuta. Olha, meu filho ou meu aluno conhece todas as letras. Ele sabe todas as letras do alfabeto, mas não junta. Então, isso é o erro mais comum que tem. Quando a gente ensina as letras do alfabeto, a gente ensina o nome delas. A gente tem que ensinar o nome, o som e a grafia. As 3 coisas. Então, não adianta eu ensinar A, B, C, D, na ordem ainda, né? Vamos ler o alfabeto todo dia. A, B, C, D, E, e vai indo. E aí, quando a criança vai escrever, você tem que vai escrever, vamos supor, bola. Você tem que falar B, O, L, A. Nossa, ela sabe escrever, mas você tem que soletrar letra a letra, porque ela ainda não entendeu a conexão, né? Então, não faz sentido para ela. Quando ela passa a entender que cada letra tem um som, e juntas formam as sílabas, que são os pedacinhos, e se juntar os pedacinhos, formam as palavrinhas. Tudo isso, quando a gente começa do menor para o maior para ensinar, tudo vai fazendo sentido para ela. E aí sim ela se alfabetiza de fato. Então, só apresentar as letras não é suficiente, não dá. Se conformar com a frase tudo bem. Cada criança tem seu tempo, né? Então, muitas vezes, já presenciei isso muito, né? Da mãe chegar e falar assim, na escola, né? Olha, meu filho ou minha filha, ela não consegue, ela não tá desenvolvendo a leitura, tal. E a professora falar, tudo bem, mãe, cada criança tem seu tempo, né? A criança tá lá com 9 anos e tá esperando o tempo dela, 10 anos esperando o tempo dela. Isso é uma frase que é muito perigosa de se falar, porque assim, tudo tem seu tempo, a criança tem seu tempo de fato, né? Ninguém aprende igual ao outro, mas esse tempo ele tem um limite, né? Então, se a gente está falando de uma criança que tem 8 anos e não é alfabetizada, ela não está no tempo dela, ela está atrasada. Então, tomem cuidado com essa frase, né, de que cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo, sim, mas o tempo tem um limite para ser considerado, né? E o próximo é o 4º erro, procurar métodos milagrosos e se frustrar, isso é fato. Porque acreditou no conto do vigário, aquela história. A criança já pensou? Imagina assim, vamos imaginar uma cena aqui. Uma criança
que ela não sabe segurar o lápis, ela não teve nenhuma vivência escolar, porque é possível, porque a gente acaba de vir de uma pandemia de 2 anos em casa. Então ela ficou reclusa todo esse tempo. Vamos imaginar que essa criança não teve vivência escolar. E aí ela vai para a escola. Ela vai para a escola, ela entra no 2º ano, no 1º ano. Ela não conhece os materiais escolares, ela não sabe o que é lápis, ela não sabe o que é borracha, nada. Ela não sabe nada, porque ela não teve essa vivência. E aí você fala, nossa, esse método milagroso, essa criança vai se alfabetizar em 30 dias. Em menos de 30 dias, essa criança está alfabetizada, está alfabética, ortográfica, está maravilhosa. É possível isso? Isso é mentira, não é possível. Né? Não tem como. Você tem lá uma sala de 20, 30 alunos e aí você aplica o método e os 20 alunos lá se alfabetizam. É impossível, né? Cada criança vai aprender de um jeitinho. Por isso é importante a gente falar aqui, em vez de método, falar de ações, falar de práticas pedagógicas, tá? Então, vamos falar aqui dos principais pontos, assim, que funciona, que para você aplicar, que vai dar resultado. E acreditar que só consciência fonológica dá conta da alfabetização. Primeiro, que consciência fonológica não é um método, né? Consciência fonológica é uma habilidade que a gente adquire, né? Que facilita, sim, a alfabetização. Muito. Ajuda a gente a avançar nas hipóteses. É muito importante saber trabalhar com consciência fonológica. Mas ela sozinha, ela não dá conta de alfabetizar. Olha só essa pesquisa. Foi feita com 41 crianças do 1º ano. São crianças brasileiras, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês pesquisas brasileiras, porque a gente trabalha com crianças brasileiras. Não adianta eu mostrar um parâmetro aqui dos Estados Unidos, que é outra estrutura, é outra cabeça, é outra cultura. Não faz sentido eu mostrar uma pesquisa dos Estados Unidos aqui para vocês. Então, eu tô buscando aqui uma pesquisa brasileira, que feita com 41 crianças do 1º ano. Foi feito durante esse ano todo 10 atividades diferentes de consciência fonológica. Então foi trabalhado durante o ano com só consciência fonológica. E o parâmetro para avaliar o início e o meio e o final e, sei lá, bimestral dessa pesquisa foi feito através da psicogênese da escrita, da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, que a gente já vai falar sobre essa psicogênese aqui nessa aula ainda. Então, no final do ano, 80% das crianças, elas apresentaram avanço nas hipóteses, né? Então, vamos supor, se ela era pré-silábica, ela virou silábica, com valor ou sem valor, e foi avançando nas hipóteses. 48% das crianças, menos da metade da sala, a gente tá falando, tá? 48% chegaram na hipótese alfabética. Então, imagine uma sala de 41 crianças, que menos de 20 crianças, ou seja, menos da metade, conseguiu chegar na hipótese alfabética. Então, assim, consciência fonológica sozinha, ela não alfabetiza. Ela ajuda, mas isso não é nem método, é uma ação pedagógica, vamos chamar assim. É uma habilidade adquirida que vai ajudar a avançar nas hipóteses, mas ela não vai alfabetizar criança nenhuma. Vamos agora, gente, falar sobre como começar. Você está começando na sua sala, ou entrou uma criança nova, ou mudou de turma, você não sabe nada daquela turma, ou até durante a cada bimestre fazer um diagnóstico para saber como a criança está aprendendo, né? Muitas vezes a gente não tem esse parâmetro, que é muita criança para a gente ficar observando individualmente, que seria o ideal, né? Mas é muita criança, então o que a gente faz? Um diagnóstico. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 tipos de diagnóstico, o da psicogênese e o diagnóstico de metas. Vamos começar pelo diagnóstico da psicogênese, né? Que com esse diagnóstico você consegue identificar qual hipótese sobre a escrita a criança está. E a partir daí, iniciar um processo, né? Então, você vai iniciar o processo a partir do que a criança já sabe. Você não vai começar do zero uma criança que já tá lendo um pouquinho, né? Senão ela vai desanimar tudo lá. E um diagnóstico de metas, né? Que são o quê? Pré-requisitos básicos que a criança deve ter,
antes de iniciar um processo de alfabetização. Então, antes de começar a alfabetizar, o que a criança precisa saber, tá? Então, a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. Vamos seguir aqui com o diagnóstico da psicogênese da escrita. Primeiro, como que a gente faz? A gente escolhe um campo semântico qualquer que a gente queira. Campos semânticos são palavras da mesma família, entre aspas, né? Por exemplo, animais. Então, o campo semântico animais, eu vou falar nome de animais. Tartaruga, papagaio, cachorro, periquito. Campo semântico cores. Aí eu vou falar amarelo, vermelho. O campo semântico material escolar. Apagador, caderno, apontador, lápis de cera, essas coisas. Deu pra entender? Depois do campo semântico, a gente vai escolher 4 palavrinhas, sendo uma monossílaba, que é aquela que tem uma única sílaba, uma dissílaba, 2 sílabas, né? Por exemplo, pato, 2 sílabas. Uma trissílaba, palhaço. E uma polissílaba, que são 4 sílabas ou mais, né? Isso aí a gente lembra da escola, né? A gente ainda ensina isso para os nossos alunos, né? Mas eu lembro quando eu ensino, eu lembro do dia que eu aprendi na escola. Não sei se para vocês acontece isso, mas quando eu vou ensinar um aluno, já me vem na cabeça, assim, na memória, meu professor, minha professora da época me ensinando esse determinado assunto. Bom, vocês escolhem essas 4 palavrinhas e escolhem uma frase simples, que é fácil da criança entender. Vamos supor que eu escolhi campo semântico material escolar. Aí eu escolhi minhas palavrinhas e uma delas era lápis. Então eu vou colocar uma frase. Eu posso colocar: o lápis é do Cadu. O lápis é meu. O lápis é rosa, né? Uma cor que é fácil de você escrever, né? E aí você vai dar para a criança um papel em branco, né? Que é um papel sul-fite, o papel ofício que eu coloquei, que eu sei que algumas regiões chamam o papel de sulfite, que eu tô acostumada a chamar papel sulfite. Mas eu já trabalhei com pessoas que falavam papel ofício, e eu falava, meu Deus, o que é papel ofício? E aí, né, a gente vai conversando, trocando ideia e aprendendo a variação cultural que a gente tem aqui, né, no nosso país. Então eu já pus assim, eu não sei se tem outra forma de chamar, mas papel sulfite ou papel ofício é aquele papel branco, sem linha, sem nada. Você entrega a folha, não mostra lado, não mostra nada, entrega. A criança entrega na mão, daí ela põe na mesa do jeito que ela quer, entendeu? E aí você vai ditar as palavras. Eu coloquei até aqui, ó, sem silabar. Por quê? Porque a gente não vai ditar assim, borboleta, não. A gente vai ditar assim, borboleta, borboleta, né? A criança vai repetir, borboleta. Aí muitos vão falar assim, ai, eu não sei escrever, eu não sei. Aí você vai falar, não tem problema que não sabe. Você vai escrever do seu jeitinho. Eu quero ver como você sabe. Então você vai fazer do jeito, se fosse para você, agora é para você escrever borboleta. Para o seu amiguinho entender que você escreveu borboleta. O que você faria? O que você escreveria? E aí eles vão acabar escrevendo ali. E aí a partir daí você vai ter a hipótese das suas crianças. Qual hipótese da escrita a sua criança está? Pus alguns exemplos aqui retirados de internet, tá? A primeira é uma hipótese pré-silábica. Por quê? Porque a criança só pôs ali a mesma coisa. Às vezes a pré-silábica ela pode estar também no formato de um desenho. Vamos supor que eu falei borboleta e a criança desenhou uma borboleta em vez dela escrever. Então, ela está numa hipótese chamada de icônica. Faz parte da hipótese pré-silábica, né? É a hipótese icônica. Ela nem sabe ainda que a escrita se faz com letras. Então, ela acha que borboleta, ela desenha e pronto, já está escrito ali borboleta. Pode acontecer também, nessa hipótese pré-silábica, o realismo nominal. Então, se eu estou ditando, vamos pensar no campo semântico animais, que é sempre mais fácil de trabalhar. Então, se eu falei Joaninha, e a Joaninha é pequenininha, ela vai escrever pouquinhas letras. E se eu falar urso,
que é grandão, mas tem menos letras do que a Joaninha, pode ser que eles escrevam um montão de letra. Então, isso é chamado de realismo nominal. Eles colocam a quantidade de letras de acordo com o tamanho do objeto, o tamanho do animal que eles têm na cabecinha deles. Então, isso tudo está na hipótese pré-silábica. Essa hipótese que está aí para vocês, essa criança já sabe que a escrita se faz com letras, mas ela não sabe qual. Ela só sabe que é letra. Então, ela pôs ali o que ela achou que seria escrito rinoceronte, cavalo, urso e rã. Avançando dessa hipótese, a gente tem a silábica. Então, a silábica, a gente tem duas formas. A sem valor sonoro e a com valor sonoro. Quando a criança está na pré-silábica e você vai trabalhando a consciência de palavras, né? Você vai trabalhando as sílabas, isso tudo, gente, vai ter na aula de amanhã, aula prática, tá? Vou mostrar para vocês atividades super legais, vocês vão adorar. E até vai ter assim, de uma hipótese para outra, qual é a forma melhor para você trabalhar. Então, ó, na silábica sem valor sonoro, ela tá colocando uma letra para cada pedacinho, para cada sílaba. Então, vamos ver aí gato, ó. Gato, ela pôs 2 letrinhas. O sapo, ela ainda pôs 3 letras, mas o cão, eu acho que ela deve ter colocado mais letras, porque ela pensou na palavra cachorro, né? Que é um pouquinho maior, mesmo assim tem 3 pedacinhos, né? E a borboleta em cima, 4 pedacinhos. Borboleta, ela pôs 4 letrinhas, mas as letras não representam som nenhum, de nenhum pedacinho. Então, são letras aleatórias que a criança colocou nessa escrita espontânea, tá? Então, a gente não ficou boleta, não. Então, é uma escrita espontânea que a criança colocou. E aí você já sabe que ela está numa hipótese silábica, mas sem valor. Ela ainda não percebe o som de cada sílaba. E a silábica com valor sonoro, né? Que é quando ela passa a perceber que cada pedacinho representa um som e ela vai buscando ali na memória dela. Essa primeira palavra, com as letras A, P, H, O, ela quis escrever apagador. Olha o G, ela colocou a letra H para representar o som G, né? Então, o A, pá, ela pôs o P, G, ela pôs o H, dor, ela só percebeu o som da letra O. Esse próximo de baixo aí, K, E, O, caderno. A gente vai decifrando e quando a gente vai vendo essas hipóteses, né, que a criança vai avançando, é muito legal. A gente fala, nossa, como ela raciocinou isso, né? Caderno, né? Como ela raciocinou a letra H para o som de H, né? A gente está num momento tão automático de escrita que a gente nunca ia pensar, né? A letra H representando o som de H. E aí a gente vai avançando com os alunos até que ele chega na hipótese silábica alfabética, que ela tá misturada, né? Ela às vezes coloca uma sílaba representada por apenas uma letra, às vezes ela já coloca a sílaba representada ali por 2 ou mais letras, como aí, ó, bota, ela pôs B-T-A. Então, o tá certo para ela. O já tá claro na cabecinha dela, mas o bó, ela só percebeu o som do B, da letra B. E aí, quando a criança está nessa fase da silábica alfabética, ela rapidamente passa para a alfabética. Isso é uma coisa muito rápida de acontecer. Pode acontecer também da criança regredir um pouquinho. Então, às vezes você fala, desaprendeu, desanima, mas não, isso é normal acontecer, né? Então, a criança aí alfabética, que aí você já percebe uma escrita, não é correta a escrita? Não, a criança alfabética, ela não é ortográfica. Quando ela chega na escrita alfabética, a gente começa com as regras de ortografia, a gente já começa com outras, que daí já vai até o 3º, 4º ano aprendendo isso, né? Os anos do Fundamental 1, aprendendo a ortografia, que são várias regras que só com as práticas é possível aprender. E aí a criança chega na ortográfica, que daí ela já tá bem claro na cabeça dela como escreve, né? E aí, só alegria agora, né? Agora é só incentivar para produzir textos,
para ajudar a desenvolver um vocabulário maior, né? Que isso é muito importante. O vocabulário na alfabetização é um dos requisitos mais importantes que a criança tem que ter. Vamos agora, gente, ver o segundo diagnóstico, que é o de metas. Então, eu fiz aqui uma planilhazinha para vocês. Quem é a aluna aí do curso já sabe o que significa cada uma das coisas aí, como fazer e porquê de cada coisa, de cada item aí, tá? Mas antes da criança começar na alfabetização, a criança ela tem que saber o quê? Discriminar letras. O que é discriminar letra? Você vai pôr um monte de letra aí. E você vai falar, pega a letra B. Ela vai certeira ali na letra B. Letra A. Ela vai na letra A. Então, ela está discriminando uma letra da outra. Ela tem que identificar o nome das letras. Então, a nomeação das letras e a discriminação das letras são diferentes. Discriminar, eu tô com um monte de letra e ela tem que pegar uma. Nomear, que é o identificar o nome das letras, eu pego uma letra específica e mostro que letra é essa. E aí a criança já vai falando para você. Ela sabe que a letra tem som? Ela identifica o som da letra? Se eu pegar a letra M e falar que som essa letra faz? Ela vai saber, né? Vai saber o som da letra. Ela relaciona, ela associa o nome da letra ao som que ela faz. Ela sabe escrever o nome dela, né? E o sobrenome. Então, a gente começa o nome, depois o sobrenome. Conhece as cores primárias, as cores secundárias, ó, a coordenação do olho, como é importante saber as cores. Conhece a forma geométrica, né? Porque a gente vai escrever. Então, se a gente começa a escrever, vamos supor, com letra bastão, a gente precisa fazer o quê? Reta, círculo, semicírculo, é basicamente isso. Reta, semi-reta, círculo e semicírculo. É isso a letra bastão. Então, por isso é importante conhecer as formas geométricas. Conhece o nome dos objetos ao redor, aí você já vai ver. Tem vocabulário? Ela sabe como chama as coisas aqui? A sala de aula, a mesa, a cadeira, a lousa, a cortina, o giz de lousa, o alcanetão, a lata do lixo, o teto, a lâmpada, o chão. Tem tudo ali, o armário, os cadernos, os livros, ela sabe o nome das coisas ao redor, o parque, o escorrega. Então, tudo isso são vocabulários que a criança vai adquirindo quando entra na escola, né? Quando ela entra na escola, ela vai se adaptando ao vocabulário do professor, da professora, e aí ela vai desenvolvendo. Então, desenvolver o vocabulário é muito importante. Quando você lê uma história, ela tem alguma palavra que ela pergunta, mas o que é isso? Ou você fala algum ditado popular lá que fala umas palavras, uma parlenda, e aí ela pergunta, o que é isso? O que significa, né? Outro dia eu tava lendo a parlenda da galinha choca, e a criança perguntou, o que é choca? Né? O que é choca? Galinha eu sei o que é, mas o que é uma galinha choca? Então, esse vocabulário, ele só vai ser desenvolvido se você expor texto, se você ler uma história, se você mostrar objetos, se você conversar. Até em casa, né? É importante estimular esse tipo de vocabulário. É muito importante para a alfabetização. Então, por onde a gente começa? A gente começa pelo nome. É a melhor forma de se começar. É pelo nome. Não é sobrenome ainda. Então, eu postei esses dias aí, semana passada, no Instagram, e eu coloquei aqui para vocês 10 sugestões de trabalhar o nome. Então, você pode pegar massinha de modelar e aí você pode formar o nome, né? Você dá a plaquinha do nome e a criança forma o nome. Pescaria das letras, você pode pôr um monte de letrinha e ela só vai pescar ali as letras do nome dela. Fazer um crachá, pode ser uma etiquetinha, um crachá para pôr na roupa, para conhecer o seu nome, o nome do amigo. Então, eles já vão visualizando as letrinhas que é formada, né? Nome embaralhado também, você põe várias fichinhas, escrito o nome dos colegas ou vários outros nomes. Se você tiver um aluno que é particular, por exemplo, ou é seu filho, que é só ele de criança, você pega vários nomes de familiares, nomes de personagens de desenho, mistura com os dele ali, e aí você mistura e fala qual é o seu, né? Forca do nome também, é bem legal de trabalhar. Jogo da memória com o nome. Bingo, caça-palavras, que é aquele que tem um monte de letrinhas e você tem que encontrar ali no meio o seu nome, onde está. Letra na tampinha, né? Uma professora que gosta de produzir recursos
pegar aquelas tampinhas de garrafa, põe as letrinhas em cima, põe todo o alfabeto e aí vai montando o nome assim, ou com o próprio alfabeto móvel, né? Não precisa ser aquele de EVA que a gente compra, tal, de madeira. Pode ser impresso, faz um alfabeto aí no Word, imprime, recorta e usa ele como alfabeto móvel, né? Não tem segredo nenhum. Não importa a qualidade, assim, do seu... Não importa... Não importa fazer um recurso com material caro, né? Na aula passada eu mostrei para vocês recursos para alfabetização feito à mão, assim, com canetão e papel sulfite, né? Então, a gente precisa do recurso para alfabetizar, mas não precisa comprar nada caro, nada disso. A gente precisa da qualidade do nosso material, né? Do que a gente está passando com ele, tá querendo passar para ele. E aí, gente, vamos lá. Vocês estão gostando da aula? Então, gente, compartilhe, ó, deixei aqui, fiz até essa imagem para mostrar direitinho. Você clica no botão compartilhar, que tem aí embaixo do vídeo. Aí você manda para os grupos do WhatsApp, manda para o grupo de Facebook, o grupo de Facebook de professor tem um monte, né? Então, vamos mandar aí. Se vocês puderem, eu agradeço, eu vou ficar muito feliz. Tirar um print aí da tela e me marcar lá no Instagram. Meu Instagram é @napaula.apazo, né? Aqui essa aula está sendo feita só pelo YouTube, não está sendo feita pelo Instagram. Então vai ficar aqui gravada ou não vai, não sei ainda. A gente está vendo o que vai acontecer no final, porque na verdade às vezes ela some e às vezes ela fica gravada aqui, né? Então, eu sou a professora Ana Paula, eu coloquei aqui quem sou eu, né? Eu sou uma professora atuante, eu não sou uma professora que larguei a minha sala de aula e vim viver aqui do digital, porque eu preciso da minha experiência, do meu dia a dia, eu gosto muito não consigo largar minhas crianças, eu gosto muito de estar com eles, né? A gente aprende muito, a gente ensina, mas a gente aprende também bastante. Então, eu sou uma professora atuante. Eu sou neuropedagoga, sou especialista em metodologias ativas, né? Eu adoro usar metodologia ativa em sala de aula. Se vocês quiserem, marca aí que eu faço uma aula aqui para vocês de metodologias ativas, que são ideias assim incríveis, que é muito legal de fazer. E em alfabetização com o letramento. Sou autora de 2 e-books, que é o Despertar da Alfabetização e o Descomplicando a Alfabetização. E sou criadora do grupo Apazo, que é um grupo de formações para professores, né? Então, ali você vai encontrar diversos cursos, tem materiais gratuitos no site do grupo Apazo, né? Então, depois daqui, primeiro assiste aqui. Quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá no site e tem um material gratuito lá para você baixar. Quem tiver no grupo do WhatsApp, eu já mandei, hoje de manhã, eu mandei o link do site para vocês baixarem lá. Quem não tá no grupo, gente, eu vou mandar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O link para vocês baixarem o material. Mas quem não tá no grupo e quiser entrar, eu vou deixar também o link aqui para vocês, como fazer, tá bom? Então, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Daqui a pouquinho eu já coloco. Então, vamos continuar aqui, gente. Qual letra eu devo começar? Devo começar por qual letra? Gente, comece sempre pelas vogais. Mas por que pelas vogais? Porque elas fazem parte de todas as palavras. Todas as palavras têm vogais. Então, a gente começa por elas. Sabendo o som que ela faz e sabendo como escreve elas, a gente só vai ter que ir adequando as consoantes aí para dar o som, né, o valor real ali das palavras. Então, elas também é mais fácil de aprender, porque o nome delas com o som são parecidos, né? Não é igual. A letra A, ela tem 2 sons. Ela faz A, ela faz AN. Então, um dos sons é o nome da letra, A. A letra E ou a letra E também tem 2 sons, E e E. A letra I tem só um som. A letra O tem 2 sons, O e O. E a letra U, que tem um som só. O som dessas letras, tem um vídeo aqui
no meu canal e tem um link lá no site também do Grupo Apazo para vocês entrarem já direto. Quem tem dificuldade em som de letras, assiste o vídeo lá. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me manda no direct do Instagram que eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá, comecei pelo nome, fui para as vogais, próximo passo, encontros vocálicos, né? Então eu tô trabalhando o nome, tô trabalhando as vogais, agora eu fixei as vogais, vou pro encontro vocálico e continuo o nome, né? Porque o nome é uma coisa que a gente vai aumentando aos pouquinhos, o primeiro nome, aí já vai pro segundo nome, se tiver mais nome, pro terceiro nome, que é os sobrenomes, né? Então, já vai aumentando aos pouquinhos. Então, o nome é uma coisa que a gente sempre tá trabalhando ali em paralelo, né? A gente não vai parar um para começar outro. Então, a gente começa com os encontros vocálicos. Então, a gente mostra todas as combinações que a gente fala, né? Ai, oi, ia, eu. E aí, eu coloquei até aqui ensinar no conceito do letramento. Eu vou mostrar amanhã uma forma muito legal de ensinar os encontros vocálicos no conceito de letramento, com o letramento junto, tá? Amanhã eu vou mostrar na aula prática. Então, você mostra todas as combinações, pode fazer jogos, né? Quando eles chegarem nessa parte, que eles já estão lendo os encontros vocálicos, eles vão ter aquela sensação, já sei ler. Já tô conseguindo ler. E aí vai tomando gosto, né? E quando a criança lê, você fala, nossa, que legal, você já tá conseguindo. E é assim que a gente vai fazendo a criança se incentivar a aprender mais. Para aquisição da escrita, como a gente falou no início, a escrita ela requer uma habilidade, mas não é só a coordenação que a gente tá falando, né? Então aqui eu coloquei alguns pontos, né? Para você fazer a aquisição, para a criança conseguir iniciar a aquisição da escrita. Então, ela precisa sentar da forma correta, ela tem que ter postura na cadeira, os pés dela tem que estar no chão, não pode estar balançando ali na cadeira, né? Senão ela começa a fazer, não fica confortável, presta atenção no pé balançando, e aí pode atrapalhar nessa aquisição da escrita. Saber segurar o lápis, gente. Segurar o lápis a gente aprende desde o primeiro momento que você dá um lápis para a criança. Não deixe ela segurar de forma errada, porque se ela segurar da forma errada, para você corrigir é muito, muito, muito mais difícil. Existem equipamentos que a gente compra, né, que é para você aprender uns emborrachados, você coloca no lápis, ou tem o recurso do pregador. Tem recursos que você põe o pregador no lápis para a criança segurar. Tem recursos de meia calça que amarra na mão junto com o lápis, né? Então pode às vezes não ser muito confortável quando a criança já vê que ela tá escrevendo e aquele instrumento que você tá colocando ali para fazer ela segurar o lápis da forma correta tá atrapalhando, então ela vai tirar, ela não é muito difícil. Então, desde o início, já ensina a segurar o lápis da forma correta. É só olhar, gente. Pegou o lápis, olha como pega e vai corrigindo ali. É uma coisa de uma semana que você não vai perder lá uns 3, 4 meses para você corrigir depois, tá? Manipular materiais, né? Então, ela tem que saber apontar o lápis, tem que saber a diferença de um lápis de escrever para um lápis de cor. Guardar no estojo. A borracha para que serve? Para apagar, né? A direção da escrita que a gente escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Isso é importante também. A pressão que o lápis faz sobre o papel, muitas vezes a criança que está insegura ali no momento lá, normal isso. No momento da aquisição da escrita, ela põe muita força no papel ou ela escreve tão fraquinho que você não consegue nem ler, né? Você fica ali, põe o caderno para frente, para trás e não enxerga a letra da criança. Então, a pressão que faz sobre o papel também é importante observar. E saber o motivo, né? É importante ela saber por que ela está escrevendo, como eu falei no começo. Isso até faz parte da metodologias ativas, né? A criança saber o porquê está aprendendo cada determinados assuntos. E aqui, gente, eu pus um kit básico de alfabetização, né? Para você começar a alfabetização na sua sala. Alfabetos de parede. Esse alfabeto de parede a gente tem lá no Grupo Apazo, no site para baixar. Então você pode imprimir ele pequeno, assim, enviar fichas, ou você pode imprimir ele tamanho da folha normal e aí pôr na parede. Plaquinha do nome para você fazer, um alfabeto móvel, que é as letrinhas que eu comentei com vocês para fazer no Word mesmo e recortar.
tem lá no site também um jogo de consciência fonológica, que é palavra dentro de palavra. Então, quando a gente for mostrar um sapato, tira o sa, fica um pato. Tem um pato dentro do sapato. Sacola, tira o sa, fica cola. A cola que a gente usa para colar nossas atividades. Então, tem esse jogo aí lá no site do Grupo Apazo para vocês baixarem gratuitamente, tá bom? Vai chegar no e-mail de vocês assim que vocês baixarem lá, tá bom? E dando sequência aqui à leitura do alfabeto. Eu deixei aqui a leitura do alfabeto porque a gente vai fazer de uma forma diferente, né? Tem professora que faz questão, que gosta, é importante sim, ler o alfabeto todos os dias. Mas como eu falei para vocês, é importante a criança saber o nome da letra, o som que ela faz e a grafia dessa letra. Então, se eu tô lendo lá A, B, C, D, E, todo dia, né? Então, eu ensinei, vamos supor que eu ensinei o som da letra A, E, I, O, U. Então, eu vou ler assim. A. E que som ela faz? Ou A. Por isso tem duas bolinhas. Ela tem dois sons. Ensinei a letra B? Não. Ainda não. Letra C? Ainda não. D? Ainda não. Então, a gente só vai ler o nome dela. O nome dessa letra é B. O nome dessa é C, D, E. Que som ela faz? E ou E. Então, eu tenho duas bolinhas também, porque ela faz dois sons. E aí, eu vou seguindo até eu ir completando todas as letras, né? Se eu ensinei a letra, vamos supor que eu ensinei a letra M faz que som? Tem quantos sons? Um só. Então, eu coloco lá a minha bolinha e deixo lá, quando eu for falar a letra M, eu vou falar o nome e o som que ela faz. Deu pra entender? Conforme você vai ensinando, você vai acrescentando ali o som na sua leitura diária ali do alfabeto, ou semanal, sei lá. A forma que você achar melhor fazer, né? Colocar o som ali na leitura. A gente começa a ensinar, eu gosto muito de começar pela letra C, né? Porque a letra C, ela proporciona, junto com os encontros vocálicos, várias palavrinhas. E o incentivo de ver que estar lendo, por exemplo, eu pego a letra C e faço uma palavrinha cacau. Então, eu usei o AU do encontro vocálico, né? E a letra A ali para fazer o K. Então, quando a criança começa a ler pequenas palavrinhas, sílabas simples, assim, ela começa assim, eu acredito mais no incentivo, na motivação, na vontade que ela tem de aprender, porque quando ela começa a ver que ela é capaz de ler e de escrever e ela tá conseguindo, ela vai querer, ela fica perguntando qual a próxima letra, qual é a próxima, eu quero aprender mais uma. Vai fazendo sentido para ela aprender, né? Então eu gosto de começar pela C, porque a gente tem mais possibilidades ali de aprender. Então depois da letra C, eu gosto de ir para a letra D e aí por diante. A sequência até a última letra aí, as alunas aí já sabem tudo, com ficha de leitura e tudo, tá tudo certinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre a produção de texto, gente. Ela deve ser trabalhada desde a educação infantil, né? Então a produção de texto na educação infantil vai desenvolvendo vocabulário, interpretação de texto, curiosidade, imaginação e criatividade. Como que a gente produz um texto com um grupo de crianças que não sabe ler nem escrever na educação infantil? Como que a gente faz isso? A gente vai fazer uma história inventada, uma história que cada um vai puxando um pedacinho e a gente vai escrevendo essa história. E um pode ir mudando a história do outro, né? Era uma vez um rio que tinha muitos peixinhos. Ah, mas os peixinhos podem ser peixinhos dourados? Pode. Então, era uma vez um rio que tinha muitos peixinhos dourados. Ou então, você pode fazer um passeio com seus alunos ou mostrar algum desenho e, a partir daí, fazer um texto sobre isso. E conforme as crianças forem falando, você vai escrevendo ou na lousa ou numa cartolina, né? Você pega um papel lá que todos consigam ver e vai escrevendo o que a criança está falando. Isso é muito legal, é uma atividade assim que eles gostam, é muito importante para a alfabetização e já ajuda aí na produção de texto futura. Agora vamos para a pergunta do site aqui, vamos lá. Primeira,
Qual método que garante a alfabetização 100%? Gente, a gente já falou disso. Nenhum é método milagroso. Não existe. Nenhum método garante a alfabetização 100% da sua sala. Esquece. Quanto tempo demora para alfabetizar? A alfabetização completa, partindo de uma criança que não sabe nada, né? Depende da criança, tá? Vai de criança para criança. Mas uma alfabetização, normalmente, 4 meses é o tempo, assim, ideal para você alfabetizar uma criança. Porque 4 meses você não vai correr, não vai pular etapa, você vai fazer tudo certinho, né? Então a criança já vai saber produzir um texto, a criança já vai saber não produzir escrita, né? Mas ela já vai saber produzir um texto oralmente, já vai ter conhecimento das palavras, já vai poder ir para a parte da ortografia, né? Com mais segurança. Se você pular a etapa, você acha que está ganhando tempo? Não, você está perdendo tempo. Porque senão a alfabetização tem que ser uma coisa degrau por degrau, uma coisa muito bem planejada, né? Não tem como você começou uma parte, a criança não pegou, agora a próxima ela vai pegar e ir pulando. Não, você não tá ganhando tempo, você tá perdendo tempo. Porque você vai chegar num momento que você vai virar uma bola de neve, que essa aprendizagem que não teve, e aí você vai ter que voltar em algum momento desde o início, né? Então a alfabetização é com paciência, é com resiliência. Não existe método milagroso, rapidamente, em não sei quantos dias, é mentira. Isso é impossível. A não ser que a criança já esteja pré-alfabetizada, né? A criança já tem conhecimento da sílaba simples, ela já forma palavrinhas, então você só vai, aí sim, em 30 dias ela já está escrevendo um texto, ela já está ortográfica, aí você consegue. Agora, do zero assim, vou ser bem sincera com vocês, não vou prometer nenhum conto do vigário. É em torno de 4 meses para a criança ser alfabetizada. Qual é a idade certa para alfabetização? Depende, existe crianças que com 4, 5 anos já está apta a se alfabetizar, mas a idade certa, a época em que o nosso cérebro já está preparado para aprender as letras e a ler, né? A ler e a escrever. E que nossos músculos das mãos já estão, e ossos já estão desenvolvidos para isso, é dos 6 aos 8 anos, tá? Então, a idade certa de começar a alfabetização é com 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental. Antes disso, você pode ir treinando vocabulário, você pode desenvolvendo, vamos supor, a escrita do nome, uma coisa mais lúdica, né? Você não precisa preparar a criança na educação infantil para que não é isso que a gente faz. A gente não prepara a criança na educação infantil para que ela vá para o primeiro. Isso é errado pensar assim. O primeiro ano, a educação infantil é tão importante quanto os outros anos. Na educação infantil, você vai desenvolver um trabalho que ele vai ter uma continuidade nos anos iniciais. Você não está preparando para ir para o primeiro ano. Não pense assim, tá? Então, fique tranquila, a idade certa para alfabetizar depende da forma que você alfabetiza. Se você ficar com repetição, então eu vou falar para vocês, nenhuma idade é certa. E a alfabetização precoce, né, uma criança, vamos supor, com 4 anos, que passa por um programa, um processo de alfabetização estruturado, muitas vezes ela não consegue, ela cria uma frustração tão grande nela, que vai ser muito difícil ela querer voltar a aprender. Então, quando a gente fala de alfabetização precoce, tem muito mais malefícios do que benefícios, né? Então, não existe nenhuma evidência, nenhum estudo, nada científico que prove que uma criança com 4 anos que aprendeu a ler é mais inteligente do que uma criança que aprendeu a ler com 8, por exemplo. Isso não significa ter uma criança mais inteligente do que a outra porque aprendeu a ler primeiro do que a outra. Isso não tem nada a ver. Não existe nenhuma evidência que prove isso, tá bom? Minha turma é mista, como devo fazer? Bom, você vai fazer aquela hipótese lá, diagnóstico da hipótese da escrita, a psicogênese, e você vai agrupar a sua sala, né? Turma mista, primeiro ano toda a turma é mista, heterogênea. Todo primeiro ano é a turma mais heterogênea que tem. Então, o que você vai fazer? Você vai agrupar de acordo com as hipóteses. Você vai pôr alfabético com alfabético, pré-silábico com pré-silábico? Não. Fiz aqui uma tabelinha para vocês, ó.
Escrita com letras, ou seja, a criança já sabe que a escrita é feita com letras com um silábico sem valor. Então, eu tô pondo um pré-silábico com um sem valor. Um sem valor, silábico sem valor, com um silábico com valor. Um silábico com valor com o alfabético. Um silábico alfabético com o alfabético. E uma criança que está numa fase muito distante dos colegas, ou seja, você pegou uma turma que está todo mundo desenvolvendo bem a alfabetização e tem aquele que não vai, você tem que dar uma atenção especial ali, um atendimento. Tem que dar uma atenção individual, né? Um atendimento individual para aquela criança. Bom, gente, a gente finaliza a nossa aula aqui. Gostaria de agradecer muito a presença aqui de vocês. É muito importante para mim. Então, compartilhe essa aula. Ela vai ficar aqui no YouTube para você rever mais alguns dias aí, não sei até quando, né? Porque a gente tira, arquiva ela aí. Inscreva-se no canal, deixe seu like e não esqueça de seguir lá no Instagram, que todos os dias, semanas eu tô pondo dicas ali, que é muito legal para vocês irem acompanhando, tá? Vai lá no site agora e baixa o material gratuito do Grupo APAS. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo e até amanhã, não esqueça, amanhã a gente vai ver muita prática e eu quero vocês aqui comigo. Um beijo e até amanhã.